ficar atualizando. Foi. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Mais um Cine Debate, aquele debate caloroso sobre cinema. Um cinema meio diferente, com alguns conceitos diferentes, algumas temáticas sobre educação. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esse é mais um Cine Debate do grupo de pesquisa e extensão Fora da Sala de Aula. Eu me chamo Alan, eu sou bolsista e extensionista do projeto e medio essas reuniões aqui do Cine Debate. Eu gostaria também de pedir para que você curta esse vídeo, que você compartilhe, porque isso é muito importante para a nossa divulgação. O Cine Debate ele é um projeto do grupo, Fora da Sala de Aula, que tem uma preocupação de misturar cinema mais conteúdos sobre educação em espaços não escolares. Então, não necessariamente se você é educador ou se você já viu o filme ou não. Acho que a gente sempre fala coisas aqui que são legais para vocês utilizarem em qualquer espaço que vocês venham atuar. E eu nunca estou sozinho, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E sempre estou acompanhado por pessoas inteligentíssimas para falar sobre esses filmes. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que compõe o grupo Fora da Sala de Aula também de uma maneira incrível, super inteligente, mas eu vou ficar aqui rasgando seda para ela ao longo da live, vocês vão ver, e eu vou dar a oportunidade para que ela se apresente. Conte para nós, quem é você? Então, gente, boa noite. Sou Raíssa com H, né? H-A. Sou formada em Direito, também entrei no Fora da Sala de Aula ano passado, e a gente está aí nessa correria, no meio dessa pandemia, tentando nos encaixar, né, nesse novo normal, né, e vamos seguindo. Exatamente. Bem sucinta. A gente está aí, né, nessa quarentena, se aventurando no online, que ninguém aguenta mais, mas ainda assim estamos em casa, todo mundo cuidando do vovô, da vovó, lavando a mão, naquele esquema de sempre, Para né? você ver, até esqueci, né? Eu estudo na FFP, eu estudo letras e literatura. Ainda esqueci disso, para você ver. Não estou acostumada. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Não, mas isso assim é normal, né? Eu também é a primeira vez que eu apresento live numa pandemia. Tipo, todo mundo vai ter essa primeira experiência, né? E a gente aqui tá aqui para errar mesmo, gente. Vou contar um segredo para vocês, mas fica só entre a gente. Sempre quis dizer isso, acho que eu tinha um desejo de ser apresentador de alguma coisa. Eu falo assim, vou contar um segredo que fica aqui entre a gente. A nossa live tem pessoas que são humanas. E sabe o que isso quer dizer? Às vezes a gente erra, às vezes a nossa internet oscila e de tudo acontece. Então eu peço a compreensão de vocês. Novamente, peço para que vocês curtem, compartilhem, comentem aqui com a gente, porque hoje o buraco é mais embaixo, porque a gente vai comentar sobre o filme O Poço, esse filme aí que bombou no início do ano, só se falava nisso, esse cara do Poço, não entendi nada, confusão, que o homem vai lá embaixo, do nada ele tá lá em cima, confusão, sobe e desce, que ninguém entende nada, o pessoal come morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu, qual é o final, é um tal de fazer besteira com comida dos outros, é uma prisão que ninguém entende nada, como é que aquela pedra sobe, como é que aquela pedra desce, um trelelê danado, que não necessariamente vai ser a nossa preocupação. A ideia desse cine debate aqui, na verdade, é o quê? A gente chegar e falar assim, poxa, relacionar alguns aspectos do filme com coisas sobre educação, com reflexões sobre a vida, porque, beleza, o filme, ele não é só, tipo assim, uma película, né? Ele não é só aquilo que está ali, ele sempre passa uma mensagem para a gente, né? Ele sempre atravessa a gente de alguma maneira. E a gente vai fazer essas interpretações aqui, e a gente vai fazer algumas de milhões, né? Porque a arte, assim, a arte é subjetiva, e a gente consegue tirar várias coisas dela. E aí, Raíssa, eu queria te perguntar, assim, quais foram as suas impressões do filme? O que você achou? Você já conhecia o filme? Conheceu agora, porque foi convocada? Conta a sua história. Então, eu já tinha assistido o filme. No
assim, no primeiro momento, até eu me ligar no que estava acontecendo, qual era a mensagem do filme, a intenção que ele estava. A intenção que ele queria. Desculpa. O objetivo que ele queria atingir, eu fiquei assim. Quê? O que está acontecendo? Como assim, gente? Porque não é uma coisa que tá. Eu tenho ciência, né, em relação a algumas coisas, mas não é da minha realidade. Então, quando você vê aquele banquete, né, aquela comida chegando e tá aquilo tudo bagunçado, você fica assim, oh, nossa, oh, por que sim? Por que disso? Né? Aí vem, né, explica, aí vem o, mas logo um pouquinho antes, né, o Guri, ele pergunta, né, o Trimagazzi faz o Guri perguntar o que eles iam comer, né? Aí quando o Trimagazzi responde, não, o resto de cima. Eu fiquei, pô, como assim o resto lá de cima? Não tinha entendido, né? E quando chega o banquete, oh, nossa, como assim, gente? Por que disso? Qual a necessidade disso? Né? Porque não está na minha realidade. Né? Apesar de ter algumas pessoas, né, que vivem em um tipo de condição, né, que fica pegando alimentos na rua, lixos, essas coisas, né? Mas não está na minha realidade de ver aquilo ali com tanta uma frequência, né? E também fora as outras críticas que eles fazem, que a gente faz a gente refletir muito sobre a nossa sociedade, sobre o nosso próprio eu, né, o nosso comportamento. Exatamente, assim, vou contar a minha história com o Poço também. Lá no início do ano, o Felipe, que também é membro do grupo, ele me chamou para a gente. O Felipe é professor de português, né, de redação, e eu sou também professor de história. E aí, na ocasião, ele falou assim: pô, vamos falar sobre direitos humanos e sobre o filme O Poço, que tá bombando, os alunos vão gostar e tal. Aí eu, pô, beleza. Só que, assim, quem me conhece sabe que eu tenho um problema com ver filmes que, assim, eu tenho um nervoso tremendo de filme que tem sangue, muita matança, assim, e espírito. São dois tipos de filme que, caraca, igual esses filmes de terror, Chuck, essas coisas, tá repreendido. Não vejo de jeito nenhum. Pô, quem é meu amigo aí que tá vendo a live sabe que eu tenho muito nervoso disso. E aí, beleza, fui eu todo inocentezinho ver o filme. Vamos ver, né? Falar de desigualdade, vamos ver o filme. Aí do nada, quando eu vejo aquele coroa, né, com a faca que ele puxa assim, uau, e aí ele faz aquele negócio de que aí fora o bucho das pessoas, confusão, e de negócio de comida, e aí eu fiquei assim, e só ficar assim, gente. Aí beleza, depois que eu assimilei que assim, tá, o filme ele tem algo além daquela brutalidade toda para mostrar pra gente. E talvez, né, na mente do diretor, aquela violência, ela também representa a violência simbólica que ocorre nas relações sociais, porque o filme todo, até o Lucas fala bastante disso, né? Que às vezes a gente se choca com aquela violência, mas existe uma outra violência por trás que também é meio sinistra, né? Que é meio macabra, que é tudo aquilo que acontece ali, a mentalidade daquelas pessoas. E aí, na ocasião, eu vi esse filme com o Felipe e a gente fez alguns comentários legais para os alunos para falar sobre direitos humanos. E foi assim que eu conheci o Poço, que é um filme muito diferente, né? É um daqueles filmes cheios de simbologias, cheios de charadas, e tem um final que deixa todo mundo assim, tipo, ué, acabou? Tipo, e a parte 2, né? Mas é também aquele tipo de filme que não tem parte 2. Eu acho que, seguindo a linha de raciocínio parecida com o que a gente teve com o Parasita, é um filme que te conta uma história e te causa uma reflexão. Né? A gente também fez uma avaliação aqui, a avaliação não, um debate aqui, né, do Parasita, é uma coisa bem parecida. É um filme que termina e te deixa encucado com coisas, né? Te deixa pensando em várias coisas, e o Poço me deixou assim, pensativo. Você, assim como você, diferente, um pouco diferente de você, eu curto filme assim. Né? Eu gosto bastante de filme de ação. Às vezes eu curto aquele romancezinho adolescente, né? Mas de terror, tô fora. De terror, eu não assisto porque eu tenho pesadelo depois, então corro de filme de terror. O único que assisti quando eu tinha
7 anos, por isso que me traumatizou, foi a Bruxa de Blair, para nunca mais. Mas eu só assisti até a parte da floresta e parei. Não tinha condição. Ai, pô, não, assim, não é nem o tema daqui, né? Mas, cara, eu lembro uma vez que eu era mais novo, assim, pra querer aparecer, porque quando eu era mais novo eu tinha vergonha de falar que eu tinha medo de filmes de terror. Então, assim, às vezes pra sair com a galera, aí botaram lá, O Exorcismo de Emily Rose. Tá maluco, tá maluco. Outro também, Atividade Paranormal. Que Eu isso? não Tá doido, assisto. tá doido. Passo longe. Tá ali na minha frente. Falo, não quero não, muito obrigada. Tchau, vai com Deus. Mas, como a gente tá falando de terror, mas não é um terror o filme, o Poço? Não tem uma coisa, um pânicozinho, não gera um pânico na gente? Assim, um certo Uhum. trauma, né? A gente fica assim meio receoso de tá assistindo aquilo dali, tá vendo, né? Sim. Na nossa frente. Não sei, me diga a sua opinião aí, ó. Agora a gente mudou. Devia você perguntar e eu que tô perguntando. Não, mas eu acho que foi isso até que eu tava falando assim, esse incômodo ele é proposital, né? Tipo assim, é para te causar um incômodo mesmo e para você ver. E pô, e a gente vai comentar de algumas cenas aqui do filme, né, para o pessoal de casa aí fazendo memória, mas é assim, é uma coisa que te causa um incômodo mesmo, né? É tudo assim na subjetividade. Eu acho que o filme ele foi muito inteligente, né? O lance de ser uma prisão e que, de certo modo, ela é Uma meio prisão, democrática, não. né? Não é só uma prisão. Não é uma prisão. De acordo com o Uhum. filme, é um centro vertical de autogestão. Então, você vê, o que que é aquilo, né? Mas é uma experiência que, pô, uma hora você vai ter tudo e tem muito uma discussão do o que que você faz quando você tem tudo. E também, né, pegando as coisas que a gente discute aqui no fora da sala de aula, se a gente, por exemplo, for pegar a pobreza, né? Esse aspecto da pobreza ali, um dia você é pobre, um dia você é rico, outro dia você é mais pobre do que você achava que a pobreza poderia chegar, e você nunca sabe o dia de amanhã. E aí, Raíssa, eu queria ouvir um pouco de você, também pedindo para você falar um pouco, né, da sua perspectiva sobre as representações de pobreza no filme, que é uma coisa que a gente discute aqui. E a gente tem vários textos aqui no Fora da Sala de Aula que estão na nossa página do Socializando Pedagogias. Eu peço só para alguém da equipe colocar aí no chat o link, porque a gente tem vários textos que a gente vai utilizar nessa live, vários textos que a gente fala sobre as representações de pobreza, sobre a ideia de convivência, de hospitalidade, e tudo isso você pode conferir lá, e caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, porque a ideia, como o nome da própria página diz, né, é socializar pedagogias. Aí eu queria ouvir um pouco de você, Raíssa. O que que você tem a nos dizer? Seu microfone tá mudo. Desculpa, é porque eu tô tossindo, aí eu acabo pra poder não atrapalhar você falando, Tranquilo. aí eu boto no mudo. Desculpa, gente. Então, o diretor do filme, ele utiliza muito, né, no caso, o simbolismo, mas ele faz muito uso da metáfora. E a própria metáfora, ela tem várias formas de ser trabalhadas e tem diversos objetivos que ela deseja atingir. No caso, eu vou puxar da perspectiva que vem do Aristóteles, essas coisas, porque é a minha própria linha de pesquisa, né? Que Uhum. ele vê ela como um elemento retórico, né? Ele tem o objetivo de persuadir, no caso, levar a quem está assistindo a um. Mas, no caso, Aristóteles sempre deixa claro que vai depender de quem está utilizando. E assim, o diretor utiliza para fazer a gente repensar, né? No caso, as críticas, as referências. E aqui agora eu vou dando continuidade para falar sobre as representações de pobreza. No caso, lá, as pessoas de cada nível, ela já fica claro ali, logo no iniciozinho do discurso, que tem as pessoas de cima, as de baixo e as que caem. Aí você se questiona, como assim? Oi, né? E depois no decorrer do filme, você consegue captar essa mensagem que, na minha opinião,
ficou claro que seja uma divisão de classes, né? E essa divisão pode ou não definir o modo da gente socializar com o outro, já que ali está mexendo muito com a concepção que nós temos sobre a outra pessoa. E as pessoas não se comunicam, nem colaboram com os demais. Né? Não fala com os de baixo e os de cima não ouvem. As coisas são assim mesmo, não vão mudar. Então, tanto que o Trimagaz, quando o Gorig pergunta, né, quando o Trimagaz fala que não é para poder falar com as pessoas de baixo, ele vai lá e urina. E o Trimagaz fala, por que urina na comida, né? Aí o Gorig pergunta para ele por que ele está fazendo isso, né? Porque as pessoas podem estar em cima depois de você. Aí ele, mas eles vão fazer a mesma coisa. Então tem aquela coisa que nunca vai mudar. Então, o comodismo, né? Então a gente vê muito comodismo ali. E desculpa que eu acabo falando, tem hora que eu acabo até me perdendo na minha linha de raciocínio. Tranquilo, mas tá claro. Tá claro? Então tá bom. Aí, dando continuidade. Então, quando você vê aquilo dali, a gente vê, trazendo para a nossa realidade, a gente, no nosso meio social, tem hora que as pessoas podem pegar e esquecer. Oi, tô muito bem aqui, tô bem, não preciso me importar com as pessoas que estão lá, que estão sofrendo, e tô nem aí. Eu tô bem, não tá mexendo no meu, então tá ótimo. E o de cima é a mesma coisa, o de cima tá, quanto mais tá ali em cima, eles esquecem. Então, não lembra do dia do amanhã, né? Do meu ponto de vista. Deixando claro. Não, e eu acho que é bem por aí, né? A gente, vamos brincando com os conceitos do grupo. A gente fala muito no Fora da Sala de Aula sobre as representações de pobreza. O que seria isso? Em linhas gerais, seria, sabe aquele estereótipo de pobre, daquela figura que você vai falar que é o pobre? Assim como o Parasita vai explorar muito isso quando vai chegar e falar assim, ó, do cheiro de pobre, é algo muito parecido aqui, né? E a gente, nesse filme, a gente pode explorar esse contexto numa perspectiva diferente. A gente vai falar também das representações de riqueza. Por quê? A pessoa que ela pode estar lá no nível 33, que é num primeiro momento do filme, a gente vai falar assim, caraca, tá num lugar assim, meio baixo, né? Tipo 33. Mas, no caso, o rapaz que é o velhinho, ele meio que já tá tão ambientado ambientado naquele ambiente, eu acho. Ele já tá tão habituado ali que, tipo assim, ele passa a reproduzir lógicas que estão acima dele. Tipo assim, quando ele sabe que quando ele tá em cima, ele tem que mijar na comida assim, porque o de baixo, porque o de cima dele também mijou, e que se ele tiver que comer tudo, ele vai comer sim, porque o de cima também pensou a mesma coisa, e ele passa a reproduzir essa lógica, porque ele meio que na cabeça dele tá pensando assim, eu tenho que encarar a vida como ela é. O de cima fez, eu vou fazer também, e pegando até aquela lógica, né, do Paulo Freire, se a gente for trazer essa mesma lógica para a educação, aquela frase clássica, aquela frase de caminhão, aquela frase de status, aquela frase que está em todos os lugares. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E eu acho que assim, isso, quando a gente fala de prática educativa, esse filme é a primeira coisa que me vem na cabeça, né? E o filme ele vai mostrar isso para a gente, escancarar isso a todo momento, né? Porque vão criar essas representações e vai mostrar assim que nas relações humanas, de um modo geral, eu tenho uma percepção, inclusive eu li isso também em um texto do Arthur, que parece que às vezes existe um maniqueísmo, assim, uma ideia de bem contra o mal. Existem pessoas boas e pessoas más, mas na verdade existem pessoas. E essa humanidade, ela vai provocar essas coisas, principalmente quando a gente vive numa sociedade onde um pensamento vai ser mais individualizado, naquela de ideia assim, eu tenho que garantir o meu. Como diz o ditado popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então esse filme ele é muito assim.
todo mundo quer comer o pirão. E, na verdade, né, tem gente que nem pediu o pirão, mas está querendo comer o pirão dos outros, não é isso? Tem essa parte do filme, né, que cada um escolhe um prato, né, e o pessoal meio que não tá muito aí para isso não, que é a confusão. Eu acho que, E, assim, as pessoas, elas estão tão fechadas naquele ambiente, tá tão assustada com a situação, né, que ela não observa, porque em momento nenhum o Gehrig, ele percebe que o prato que ele pediu tá ali na mesa. E a imagem do prato, o prato que ele pediu, né, que ele escolheu como favorito, aparece no final. Quando vai encerrando o filme, aparece o prato dele ali em cima. As pessoas estão tão fechadas naquele mundinho ali que tá nem, não percebe o que está em torno, como é que está funcionando o sistema. O Trimagaz, ele explica como é que vai funcionando, né, ele se nega, né, ele vai se negando a entender aquilo dali, falei, olha, ele não aceita, a princípio ele não aceita, mas depois acaba rendido. É a nossa sociedade. Algumas pessoas não aceitam e vão para a luta para poder mudar a situação e outras simplesmente ficam estagnadas e tá bom, não tá mexendo no meu, não me importo. Não tá interferindo nada para mim. Tá interferindo é aquela falta de empatia, né? Para mim é uma falta tremenda de empatia. Você se pôr no lugar do outro para poder observar, poxa, pode me afetar no futuro? Mas não tá me afetando, mas eu vou apoiar. Mas a pessoa não tem interesse, né? Porque é cômodo para ela. pois é, né? Até tem uma poesia que eu gosto muito, eu sempre esqueço o nome do autor, mas ela se chama Intertexto. Depois vocês podem, quem está assistindo, pode pesquisar no YouTube, no Google, que é um texto muito legal. Que aí a poesia traz uma reflexão assim, de que eu não preciso pertencer a um determinado grupo ou estar em uma determinada posição na sociedade para garantir aquilo de quem tem menos do que eu, de quem tem menos do que eu, no sentido assim, do básico, né? Porque o filme ele vai tocar numa coisa que ali não está caindo, sei lá, PlayStation, iPhone, não está caindo dinheiro, está caindo comida, né? Tá caindo comida do céu. E as pessoas estão fazendo aquilo ali por comida. E por uma comida que é tipo assim, beleza, geral, ou a maioria das pessoas, acredito, que estão assistindo aqui, já foram num rodízio, ou já tiveram a oportunidade de ir num rodízio. Poxa, você vai no rodízio uma vez no mês? Tá bom, se puder, né? Se tiver dinheiro, até para ir mais, legal. Mas é como se aquelas pessoas que estivessem em cima, né, comessem, quisessem comer no rodízio e tal, mas é um rodízio que, quanto mais eu como, menos o outro vai ter, né? E quando a gente pensa, pô, em educação social, né, e no nosso grupo, que a gente tem muito essa preocupação com quem é o outro, e como que a gente vai interagir com esse outro, a gente vai pensar muito no outro enquanto um indivíduo importante para... Aqui, o Lucas até falou, é o Bertolt Brecht, isso. E que tem essa poesia do intertexto. É muito bonito, eu adoro ela. E assim, se a gente não pensar no outro também como um sujeito importante para as nossas relações de convivência. Então, nesse momento, agora a gente vai começar também a falar sobre um outro autor, introduzir uma nova dinâmica na reflexão, que é falar sobre a convivência daquelas pessoas. Né? O protagonista, ele vai ter vários parceiros que são diferentes, que pensam diferente, e fora os parceiros que vão ficar ali com ele na cela, vão existir também aquelas outras pessoas que estão naquele mesmo espaço que ele. E aí agora a gente vai pensar como que se dão as relações de convivência nesses espaços onde tem um conflito inerente, né? O que acontece? Falei, no caso, assim, no... o conflito ele é visto muito como uma coisa negativa, né? A sociedade vê o conflito como uma coisa muito, extremamente negativa. Mas até o Jared fala que o conflito é uma forma da gente evoluir. A gente evolui por meio dele. Porque, como tem o conflito, das duas umas, no meu ver, a gente pode
entrar no meio dele e continuar gerando caos, pode pegar ele e dialogar, no caso é o que o Jares defende, né? O diálogo, o conflito está ali, então vamos dialogar sobre ele, e a partir disso a gente vai buscar uma solução, para da solução a gente evoluir, a gente está sempre evoluindo. Então, quando não tem um conflito, a gente fica, né, fica ali estagnado e não vai. Então, o conflito ele serve para a gente fazer na sociedade refletir e evoluir, né? Porque, assim, vamos dizer, aí talvez a pessoa que está assistindo isso aqui, está em casa, está boiando, fala assim, ah, mas como assim, conflito, o que que é isso que eles estão falando? A gente não está falando de tiro, porrada e bomba, confusão, Não. babado e gritaria, não é esse conflito, As, não é são as barraco, divergências, né? isso, exato, são coisas sutis das relações humanas. A gente está falando disso aqui, de fazer confusão, a gente está falando de um conflito que tem a ver, assim, com o nosso próprio existir de ser diferente. Por exemplo, na casa de vocês, poxa, às vezes vocês têm uma série de atritos, né? Fica um clima meio tenso com a convivência com as pessoas que estão ali na tua casa. Seja seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu avô, seus sobrinhos, sua irmã. E você começa a ter um certo conflito, assim. Uma coisa que, de repente, sei lá, a pessoa gosta de ver futebol à noite enquanto a outra gosta de ver Netflix. É uma espécie de conflito, numa proporção bem menor. Mas imaginem vocês que fora da nossa sala, ou se a gente está falando de escola, fora do ambiente escolar, ou até mesmo dentro desse ambiente escolar, vão haver conflitos que por vezes são inevitáveis, porque fazem parte do existir da pessoa. É lógico que na vida a gente vai ter regras de convivência, a gente vai ter várias coisas assim, mas existe um conflito que é do próprio outro existir. E uma coisa que a gente acredita muito aqui no grupo, se baseando também nas ideias desse filósofo catalão, que é o Jares, que é o seguinte: o conflito ele não é necessariamente um limitador da prática educativa ou da prática interpessoal. Ele é um possibilitador para que ela seja vivida em sua plenitude. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse problema, a gente não iria estar preparado. Por exemplo, às vezes um problema que você tem na sua sala de aula, ele te ajuda a ser uma pessoa melhor para a convivência. Pô, você quer ver um exemplo assim que eu lembrei agora? Né, que foi até uma situação meio pesada para mim na época. Que eu vou te dar um exemplo de conflito na sala de aula que aconteceu comigo e me ajudou bastante a crescer como tudo. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, um professor que ele era assim muito rígido, né? Ele chegou para mim, eu era muito brincalhão assim na sala, e tocava o terror, achava que isso era ser legal, isso que era ser um aluno descolado. E aí esse professor chegou para mim e falou assim, né, que eu estava fazendo bagunça, ele falou: Alan, quanto que é 8 ao quadrado? E aí eu cheguei e falei assim, comecei a rir, né, tipo, aí ele: Alan, quanto é 8 ao quadrado? E eu, muito sem graça, porque quando ele me perguntou, eu fiquei nervoso e não soube responder. E aí ele chegou e ele me provocou, né, na frente de geral, sabia que eu era muito brincalhão, e ele falou: poxa, então o que que você está fazendo aqui no segundo ano? Assim, foi uma situação até que não é um exemplo. Eu não vou pegar isso como um Um pouco exemplo do que ele constrangedor. fez. Isso, porque ele criou um constrangimento ali para mim e gerou um conflito. Porque, assim, também a gente vai entender que o outro não é uma receita de bolo. Eu acredito que ele deve até ter se arrependido depois, porque depois ele me aconselhou, ele me ajudou pra cacete. Mas essa situação que ele fez provocou um conflito em mim na nossa relação de eu pensar assim, caraca, eu poderia ter pegado aquilo ali e falado assim, poxa, vou desistir, não sou bom em matemática, vou desistir de tudo. Mas, na verdade, eu peguei aquela situação, mesmo sem saber de teoria, você vê que é uma coisa que a gente faz naturalmente, e eu tentei ressignificar aquilo. Então, aquilo que ele fez, falou para mim, foi uma motivação para eu mudar a minha perspectiva quanto à matemática, estudar mais e me tornar um aluno melhor. Só que, sendo realista, em 90% dos casos, os alunos desistiriam e seria uma experiência péssima. E aí a gente vai entender, nós, como pessoas que estamos lendo sobre, e isso eu não coloco restritamente aos educadores ou aos pesquisadores da área da educação. Você que é administrador, que é vendedor,
e está vendo uma situação dessa, onde há um conflito, você pode ser um sujeito que vai ressignificar esse conflito e promover uma nova educação, né? Uma nova ideia de Pode educação, de mediar, né? educabilidade. Exatamente. Que é o que a gente vai entender como uma educação para a paz, uma educação para a convivência, né? Enxergando a humanidade no outro. Então, assim, tem muito a ver também com isso que acontece ali no Poço. E um exemplo disso, né, é quando o protagonista ele chega, né, e fala assim: olha, entendi o que está acontecendo aqui. Eu acho que tem várias pessoas aqui. Tô achando que. Eu acho que no início ele achava que ia até o 100, uma coisa assim. E, pô, se aqui não tá chegando nada, o pessoal de lá de baixo tá chegando o quê? Tipo, só os pratos, né? E aí ele falou: não, vamos tentar estabelecer uma regra de convivência aqui. Vamos dividir aqui para ficar legal. Todo mundo vai comer maneiro, né? Existe essa situação que é um conflito aqui, porque aparentemente não está sobrando comida para todos, mas nós podemos intervir e fazer a nossa parte. E ali estava o grande X da questão, né? Fazer a sua parte. Respeitar o coleguinha. Coisa que não estava acontecendo ali. Exatamente, que são coisas que fazem parte da convivência. E aquele conflito ali, ele mexe com o protagonista, que por vezes se pega assim: caramba, será que eu sozinho vou conseguir girar a roda? Será que eu sozinho vou conseguir mudar o mundo? Que é um dilema, né? Que eu e a Raíssa e outros professores que estão vendo a gente aqui, a gente se preocupa, se pergunta. Porque assim, a gente, enquanto professor, também não consegue mudar tudo. A gente tenta fazer a nossa parte, mas esse é um trabalho que ele precisa ser feito, um trabalho de conscientização, de que só a convivência, só o coletivo vai poder ressignificar as relações humanas, porque não é possível que a gente se tornou materialista a tal ponto de ser egoísta e que num ponto de uma situação de conflito, a gente vai optar só por nós e não pensar no outro de maneira alguma. Porque é até o que eu falei na live, no início da live brincando, mas que é verdade. Sozinho não tem como a gente fazer as coisas. Não existe prática educativa só você, sem o aluno, né? Não existe relação de amigos só você sendo o amigo, né? Não existe isso. Então É, acho que esse também, né? Não, pode falar, pode falar. Não, é isso que eu vou terminar assim. Esse é um dos prismas da convivência, né? A nossa, assim, dando até um pouco de continuidade, a maneira como a gente vai tratar a outra pessoa vai depender de como a gente enxerga ela. Se eu estou enxergando ela como um inimigo, eu já vou levantar barreiras e barreiras e não chega num consenso. Né? Vai ser só uma coisa. Ela não vai me agregar. Eu não vejo ela como uma pessoa que esteja me agregando, não está me agregando em nada. E a partir disso a gente vai tendo os conflitos, né? E vai prejudicando até a gente conseguir chegar numa solução. Ali no filme tem muita demonstração de coisas materialistas, né? No caso, tem um senhor, se não me engano, que aparece segurando dinheiro, né? Como ali fosse, como ele passava na cabeça dele que o dinheiro ali fosse a solução de todos os problemas dele. Então, por isso que ele leva rios de dinheiro. Mas ali não tem isso. Ali você tá igual, querendo ou não, por mais que você esteja no primeiro nível ou no último nível, você tá igual a todo mundo. Porque você tem a melhora, mas ela é temporária. Ela não é fixa. É temporária aquilo dali. Então, você pode estar ali em cima, como você pode estar lá embaixo, né? Como você falou logo no início, né, da explicação. E assim, o Poço, ele é um filme que ele tem várias simbologias e tem gente que vai falar assim, várias coisas. Por exemplo, tem gente que vai fazer a alusão de que o poço é como se fosse o céu, né? Tem gente que vai fazer a alusão de que o poço. Aí vão falar assim, será que eles chegaram até o final? O que que era aquilo? Enfim, são várias interpretações. Inclusive, tem um vídeo muito legal do Ei Nerd, que ele faz toda uma simbologia do filme, que é bem legal também, são possíveis interpretações.
eu queria dar um pause até no que a gente está falando, que eu gostaria de mandar um alô, né? Que tem nada mais programa de televisão, de rádio que isso, né? Vou mandar um salve. Eu vou mandar um salve, um alô para Natasha Severo, que está participando aqui com a gente. Muito obrigado. A Bruna Chaves, para Débora Ortman, para Júlia Lopes, para Mariana Sampaio e para Tabata Gomes. Além do Lucas, também está participando aí com a gente. Gente, daqui a pouquinho a gente vai tentar comentar todos os comentários, comentando comentários aqui veio. E muito obrigado por comentarem. Eu peço aqui novamente para que vocês curtam. Tá certo isso? Para que vocês curtam? Isso que é de letras aí, Que velho. vocês, não, que vocês curtam, comentem. Isso. Segue a Comentem. página. Segue a página, gente, que isso é muito importante Compartilhem. para a gente. Isso é muito importante para a nossa divulgação. Enfim, todo aquele clichê bem blogueiro, por favor, ajuda a gente. Estou me indicando o like sim, porque isso é muito importante para a gente. E não só muito isso, importante pro grupo. vou contar para vocês que a gente também tem um Instagram. Então, curta a gente no Instagram. Você que está vendo essa live aqui por acaso no Facebook de uma outra pessoa, a gente tem um Instagram que é @fora da sala de aula. Curte lá para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Tá chegando o Geneps aí, que é um evento bem legal que a gente faz. E a gente ainda está aceitando submissões de trabalhos. Então, assim, quem quiser apresentar um trabalho no Geneps, eu peço para a produção aqui colocar o link do Geneps e também, se possível, do Instagram aqui. E, gente, ajudem a gente, porque o que a gente mais quer aqui é alcançar outras pessoas. E pensa, sempre tem uma pessoa que precisa ouvir a palavra do fora da sala de aula, irmão. Então, assim, por favor, ajudem a gente nessa empreitada pela educação, que é muito legal, é muito bom. E aí, eu queria também pedir um negócio que a gente faz também. Por favor, a galera que está aqui, coloca da onde é nos comentários. Ah, eu sou de São Gonçalo, eu sou de Niterói, eu sou de Itaboraí. Coloca as coisas que é importante para a gente também, que no final a gente manda aquele alô pro pessoal, que a gente tem gente do Brasil inteiro e também do mundo que nos acompanha. E eu falo demais, vou dar uma respirada. Mas está sendo ótimo o papo aqui. A gente meio que vai ainda conversar sobre algumas coisinhas a mais e também vai ler os comentários de todo mundo, né? Uma dinâmica aqui bem legal. E aí, no fundo, né, qual é o grande lance também que a gente quer chegar? Qual é o ponto final dessa frase que a gente está construindo aqui? Que é o seguinte, aqui no grupo, né, provavelmente, você que já viu alguma live, né, fala assim, lá vem aquele pessoal que fala de hospitalidade, lá vem aquele pessoal que fala de essas coisas aí, de educação e tal. Então, lá vem a gente, porque, novamente, a gente vai falar sobre a pedagogia da hospitalidade, né? Isso é E muito aí muita gente importante. muita gente deve pensar assim, gente, esse povo deve ser pago para falar disso. E toda live eles vêm, sei que lá e termina, vamos falar de Eles hospitalidade. não cansam. Eles não cansam, mas então, por que a gente não cansa? Porque a Isabel Batista, que é a autora que ajudou a desenvolver essa pedagogia, ela é uma autora portuguesa, né? Ela está viva, e é bem curioso você estudar um autor que está vivo, porque já pensou se a gente escreve alguma coisa, e ela chega, não, Não não concordo, acho, não quis dizer isso, não. não acho não sei se é isso não. Aí, cara, eu acho que ia ser engraçado. Tomara que um dia que Ferreira nos ouça, que a gente conheça ela um dia, que ia ser engraçado. Ela ali. Já aconteceu isso, tanto que não sei se foi concurso, foi uma prova de uma Eu faculdade, acho, porque eles pararam de usar autores vivos por conta dessa questão, né? Porque ele falou, olha, a pessoa respondeu uma coisa, aí a banca falou que era outra e falou, não, eu estou de acordo com a pessoa, com a resposta da pessoa, não com pois a resposta da banca. E aí ia ser engraçado, tipo assim, não concordo não. Mas assim, ainda não foi o caso. Se eu não me engano, a gente já lançou um livro, né, no ano passado com bolsistas. Acredito que esse ano a gente vai lançar outro, então fiquem atentos às nossas redes sociais, porque vai que desse
a gente faz um sorteio, não sei, joguei aí no ar. E, Quem assim, sabe? quem sabe, né? E, assim, o, a gente, né, escreve muito sobre ela porque a pedagogia dela a gente entende como uma possibilidade muito interessante dentro das nossas pesquisas. E aí eu vou fazer aquele jabá do grupo, né, que assim, a gente pesquisa muito sobre, né, o nome do grupo, já vocês estão vendo, fora da sala de aula. A gente pesquisa sobre essa educação fora do espaço escolar. E é legal, às vezes, a gente falar para a pessoa que Uhum. isso existe, porque, às vezes, a pessoa pensa assim, que fica com a cabeça muito restrita à escola. E a gente, eu quero também deixar isso sempre claro, que a gente, assim, é super fã da escola. A escola está aqui, ó, no nosso coração, a gente gosta muito da escola. Só que a gente quer mostrar para as pessoas que é importante, sim, falar de educação fora do espaço escolar, porque é ali também que a vida acontece. Né? A gente passa um tempo limitado na escola e fora da escola a todo momento. Então, é uma ideia de educação para a sua casa, uma ideia de educação para o seu trabalho, é uma ideia de educação para a pessoa que está aí do seu lado, na rua, né? Em qualquer lugar onde você esteja ouvindo nessa live. E, assim, é muito importante a gente pensar em hospitalidade em contextos reais, mas observar também que na ficção ela pode vir a aparecer como uma possibilidade. Por exemplo, a gente estava falando aqui da convivência. Nesse caso, convivência e hospitalidade vão casar, elas vão ser ideias que vão combinar muito. Porque a gente não está falando de hospitalidade no sentido de abrigo e nem no sentido de hospital. É no sentido de ser hospitaleiro ao outro, reconhecer o outro, né? E você vê que, assim, no filme, a gente vai ver que, por exemplo, o protagonista tem um momento que ele decide querer conhecer, né, aquelas pessoas que estão ali com ele e ele busca conhecer a história. E aí eu pergunto para vocês, tem como você entender o outro sem conhecer a história do outro e a gente fazer esse movimento? E aí eu até queria ouvir um pouco da Raíssa também e se a Raíssa também puder falar um pouco, puder responder isso e também falar um Uhum. pouco sobre a sua pesquisa, o que que você tem feito aqui no grupo, responder assim, como que a hospitalidade pode atuar nesses contextos? Contextos que, por vezes, as pessoas não estão abertas a ter uma atitude hospitaleira, vamos colocar assim. As pessoas estão fechadas na sua vida, né? No farinha pouca, meu pirão primeiro. Como que isso vai acontecer? O que que acontece nessas situações? Então, meu ponto de vista pessoal, pode dar ponto de vista pessoal? Com certeza absoluta. Mas, assim, quando a pessoa não está aberta, né, para poder ter interação, você vai ficar dando murro, para mim, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Você vai falar 1000 vezes, vai ficar falando, e a pessoa, tipo, tá nem aí, né? Mas a gente também tem que ter, mas aí entra outra questão. Assim, a gente tem que buscar também entender que como a pessoa não está aberta a essa conversa, tudo bem, ok, eu não vou ficar martirizando por causa disso e nem martirizando a pessoa por causa disso. Então, mas, assim, eu tenho que estar disposta a aceitar a pessoa, tudo bem, eu vou enxergar a pessoa que está ali e vou respeitar e vamos seguir. Mas abre também a questão da gente também para poder pensar um pouquinho, de poder pegar, estar aberta, né, a escutar mais também. E se pode ou não conhecer a outra pessoa, você não necessariamente tem que receber alguma coisa em troca. Você não precisa. Como o Trimagás, ele fala, eu tô cansado, eu vou parar de falar porque eu não tô recebendo nada em troca. Né? Eu não tô tendo informação nenhuma. Aí o protagonista dá aquela jogada, a luz apagou, mudou de cor, coisa e tal. Agora você pode me responder? Né? Uhum. Eu posso ter o convívio com aquela pessoa ali e, ok, não preciso conhecer essa história, tô te respeitando, tudo bem, vou fazer o que eu puder fazer ou não puder fazer e, ok, para mim, meu ponto de vista, né? Eu acho que também o seu ponto de vista é perfeito, eu concordo super. E eu acho que a palavra-chave para a gente entender
essa pedagogia e qualquer outra prática educativa é o respeito. E o filme, por diversas vezes, ele vai tocar nessa questão de ferir o respeito. Cara, eu acho que a cena, assim, que uma das cenas que mais me deixa chocado é uma cena que o cara que ele tem... Ai, é um cara, é o último parceiro dele, né? Que tem um momento que ele sobe na corda, e aí ele vai subir aqui, o cara, não, vou te ajudar, pô, tá O suave, casal não é nóis. ajuda, Ele joga. sobe aí. Não, e não só isso, ele literalmente caga na cara deles, né? Ele caga pro que ele tá fazendo, e é uma das piores, assim, faltas de respeito, né, com a pessoa, né? Você tá cagando na cara dela, assim, é uma coisa que é bizarra de feio. E aí você Não vê que o só. cara fica com nojo, né? E é uma cena que te dá nojo também. Assim, para além de tudo ali, porque eu acho que a merda, nesse caso, é uma violência simbólica também. Quantas vezes a gente caga na cara do outro, tipo assim, humilha o outro, faz questão de humilhar o outro numa falta de respeito. Assim como naquela ocasião eu até fui humilhado, pode colocar com essas palavras, né? O quanto a humilhação é complicada. E essas pessoas, talvez elas não estejam abertas à hospitalidade. E a gente também tem que entender a hospitalidade como qualquer outra forma de pedagogia, que nenhuma é uma receita de bolo. A gente não está vendendo aqui uma receita de sucesso. Aqui a gente também não é a gente não faz propaganda de TechPix, não fala que não fala que vai te dar a convivência perfeita em 3 dias. Isso não vai existir. Mas eu acho que uma Está coisa que a gente construído. precisa ter, isso, perfeito. Essa é a palavra também. Construção. E para você construir algo, por vezes, você vai ter que destruir, construir, reconstruir, pensar, Quebrar os repensar, ovos. né? Quebrar os ovos. Não, assim, você vai ter que fazer coisas. E é uma coisa, assim, que dá trabalho, que incomoda e que precisa de um trabalho coletivo. Não é ali, por exemplo, eles tentaram, né, aí eu vou dar a minha interpretação também. E assim, eles dois tentaram por eles dois, não, vamos até lá embaixo e vamos na marra mesmo, falar assim, qual é, galera? Não vai comer, não vai comer porque eu quero que eles vejam que a gente fez um protesto aqui e que a gente está fazendo isso agora, que a gente está segurando as coisas que não vai comer, sei que lá. E aí, tipo assim, também não é isso. A educação também não é isso, não é você forçar algo. Educação não, toda relação assim, não é você forçar algo. Eu não posso impor algo ao outro. Eu tenho que convencê-lo, talvez seja esse o papel, ou, Persuadi-lo, né, para poder. ou até mesmo, tipo assim, como é que eu posso dizer? Iluminá-lo, não sei, tipo, mostrar a essa pessoa que aquilo ali pode ser um caminho diferente, pode ser um caminho possível, né? Que A gente não é pode mostrar os só benefícios, né? O que a gente vai ganhar futuramente ou naquele momento quando fazendo isso. Porque é tanto que acontece no filme, né? E a nossa realidade também. Quando é uma coisa, quando a solidariedade, no caso que eles estão pregando ali, ela é forçada, ela acaba se tornando, em certo ponto, uma agressão. No caso ali, se tornou uma agressão. e quantas vezes nós fazemos isso, né? A gente tenta impor ao outro uma verdade e aqui é cine debate, né? Não é também não é cine fala, não é cine impõe. É cine a gente quer ouvir vocês. Então assim, vocês, eu quero ouvir também se vocês gostaram do filme, se vocês não gostaram do filme, o que vocês acharam do filme? Ah, já vi o filme O Poço uma vez, vou ver ele de novo agora, depois que assisti essa live. Enfim, a gente quer ouvir de vocês e pedir aquele de sempre, curte, compartilha, que isso é muito importante. E agora mais um momento eu tô pensando aqui, tô vendo aqui, pensando, vou criar um quadro, Alan mandando alô. Vou construir o nome desse quadro, no próximo eu trago ele certinho, que eu vou mandar alô para mais gente. Ou manda um alô aí, botem sugestões aí de um nome, manda alô aí, Alan, alguma coisa assim. Que agora eu vou mandar um alô para Cristina Barbosa, de João Pessoa, na Paraíba, muito obrigado. Para o Jorge Pimentel, que é do bairro Paraíso, em São Gonçalo. Para a Lucia Oliveira, que é de Nilópolis. E também para o Leandro Campos, que está aí, para
participando com a gente da live, todo mundo. Eu agradeço demais, gente, pela presença de vocês. Isso é muito importante para a gente, até porque a gente está fazendo uma coisa aqui que a gente ama. Eu gosto muito de falar de cinema. Ó, vou mandar um alô aqui para a Aline também. A Aline até fez aqui uma sugestão, hora do alô. Aí, legal, ó, talvez pegue. Tá vendo? O povo escuta, hein? O povo escuta e o povo que dá o nome, hein? Assim como o povo que escolheu esse filme de hoje. E lembrando que a gente sempre faz votação para os filmes, mas esse filme, inclusive, foi sugestão de uma pessoa que participa da live. Então saiba que a sua voz é ouvida aqui, sim. Então, de repente, você pensou assim, caraca, vi um filme, queria ver uma análise diferente dele e tal. E, poxa, fala com a gente, manda pra gente o filme, manda pra gente na página, ou no Instagram, ou no YouTube, onde você estiver vendo, que aí a gente vai aproveitar esse filme. Porque a prioridade até é trazer filmes que as pessoas escolheram, total, assim, que a galera que assiste escolheu. Então, você que está assistindo, sugere um filme aí pra gente que seria legal de falar e tal, que a gente vai gostar muito de cine debater com você. E é isso. Eu acho que agora a gente vai ler alguns comentários, aí eu vou fazer aquela leitura e a Raíssa, você chegou a falar o que você está pesquisando agora no grupo? Não, agora eu vou começar a pesquisar sobre. Eu vou dar continuidade à minha pesquisa, só que com ponto de vista na hospitalidade. Né? Porque a minha pesquisa, a gente vai ver mais sobre. Aproveitando para fazer o jabazinho de novo, né, no livro dos bolsistas, que será lançado em breve. Então, a minha pesquisa fala sobre a retórica aristotélica, né, e nas relações de pobreza, né, na comunidade de São Gonçalo, né, por meio essa análise é feita a partir da análise dos jornais das décadas de 30, 20, 30, 40 e 50. Aí tem todo esse artigo de jornal, como funciona, no caso, a categorização, né? Uhum. Legal. Aí agora isso, eu vou pegar isso. Legal. Vou dar continuidade. Isso, né? Que eu acho que deve ter dado uma freada por conta da pandemia, né? Atrapalhou muito também as nossas pesquisas. Se bem que esse ano, gente, quem é do fora da sala de aula aí sabe do que eu estou falando. Não, na verdade, sim, quem se envolve com pesquisa sabe que esse ano também foi loucura, hein? Porque pelo menos a gente do fora da sala de aula, o que que a gente fez? Gente, não existia live assim, existia a página, existia várias coisas. A página que é muito bem administrada pela Mariana, que esteve aqui comigo falando sobre o Menino 23. Mas, assim, a gente deu uma movimentada aqui, a gente caiu de cabeça na internet, se reinventou para estar aqui. Então, assim, a gente também ralou a beça esse ano, por conta de tudo. Mas estamos Tá aí em puxado. prol. Ó, falaram aqui o né? Rodrigo, ó, esperando ao vivo no Instagram. A voz do Vamos. povo, a voz de Rodrigo, né? É a voz. Beijo, Rodrigo! Já aproveita para você fazer a minha parte agora. Isso, tá certo. Ó, eu vou ler aqui alguns comentários das pessoas que comentaram. Que é o seguinte, olha o que a Júlia falou. Júlia concorda comigo. Eu acho que o filme embrulha o estômago. Pois é, esse filme aí tem que ter saúde, não assista depois do almoço. Sabe aquele domingo? Domingou, fala assim, vou ver um filme. E para se relaxar, não, você não vai relaxar. Você não, vai ficar pensando, vai ficar refletindo. E se você, eu não vou nem falar que eu sou medroso, porque eu me respeito. Se você é cauteloso com esse tipo de filme, então é melhor você também não assistir à noite, antes de dormir, de repente não. De repente, assim, um domingo de manhã, que é um horário assim, né, durante o almoço também, não sei se é legal, enfim. Aí, olha o comentário do Lucas aqui. Fiquei curioso. Que outros usos poderíamos trazer para utilizar? O poço em práticas em sala de aula ou fora? Gostei muito da experiência que tu trouxe em aplicar numa aula sobre direitos humanos. Show.
Então, eu acho que, por exemplo, eu até cheguei a mencionar ao longo da live, a gente, enquanto educador, a gente vai analisar o Poço dessa forma. Mas o Poço, ele não é um filme que fala sobre prática educativa. Né? Ele é um filme que ele fala sobre desigualdade social, sobre relações sociais. Ele é um filme que ele tem muitas referências ao Dom Quixote, né? Inclusive até a aparência do personagem, um cara que é o sonhador, né? Que faz o mundo ideal, assim, são muitas provocações que está fazendo ali com a gente. E também até uma questão que a Raíssa levantou, que é o seguinte: cada um poderia levar uma coisa para lá, né? E aí a gente vai pensar sobre os bens materiais. Por exemplo, se eu fosse para uma ilha deserta, aquele negócio, vamos para uma ilha deserta, o que você vai levar hoje? Dinheiro? Será que dinheiro vai servir lá? Pô, videogame? Será que lá tem energia elétrica? Comida? Você vai comer e vai acabar? Um livro para você, no momento de desespero, precisar comer as páginas do livro, sabe? E que cena, que simbologia forte tem essa cena, né? Dele comendo as páginas do livro do Don Quixote, né? Exato. E comentando também, assim, eu entendi que, até puxando um pouquinho, voltando um pouquinho ao comentário do Lucas, no caso em relação aos direitos humanos, eu entendi que ali tem os direitos humanos, só que você escolhe, como na nossa própria sociedade, se vai praticá-los ou não. Tem certos pontos ali que são dos direitos humanos, mas tá a seu critério. Tanto que a menina, ela fala com ele, que entrevistou, né, que depois aparece lá, porque ela já está com um estágio terminal, né, de câncer, ela fala que é uma autogestão. Então, uma autogestão, você tem a opção de como você vai lidar com aquilo dali. Então, se você vai pôr em prática os direitos dos outros, seus direitos individuais, seus direitos, o direito de todo coletivo, ou não, né? E em relação aos bens, né? Que você estava falando, dando continuidade. O livro, ele, no caso, o Dom Quixote, como eu estava falando, o diretor do filme, ele traz várias metáforas, várias referências para aquilo ali. Né? E o livro, no caso, é um deles. Estava vendo também, pesquisando mais sobre o filme, que a imagem própria do protagonista é bem semelhante à do Don Quixote, né? O vício, né? O protagonista, ele é viciado em cigarro e o Don Quixote era viciado em livros, né? Tanto que o protagonista leva um livro para poder pegar e conseguir ler, justamente uma pessoa que era viciada em livros. Então, e também remete que aquilo dali é uma história, uma fábula, né? Que vai te puxar para alguma coisa que tem um objetivo a alcançar, né? Te dá como se fosse uma lição. Sim. E é muito rico. Por isso que, assim, daria para a gente fazer outras lives só com esse filme para abordar outros aspectos, principalmente relacionado à simbologia, né? Porque, como eu até falei, na ocasião eu falei sobre direitos humanos, mas, poxa, tem como se falar sobre muita coisa legal. Vou ler agora aqui outra pergunta, aí eu vou ler e vou pedir para a Raíssa também comentar. Dessa vez vamos inverter a lógica, ela comenta antes de mim, que é a pergunta da Débora. Olha o que a Débora colocou aqui. Acho que uma das grandes questões do filme, que a todo tempo é lançada, é sobre a solidariedade e sobre a cooperação com o outro, o que faz a gente dialogar e muito com a Batista, a respeito da alteridade e sobre as possíveis concepções que temos do outro. Boa pergunta, Débora. Não, tô rindo de nervoso, não, brincadeira. Mas, no caso ali, você, da alteridade, você entende que as pessoas são diferentes, né? Tudo bem. E pode ter a pergunta de novo? É que eu acabei me perdendo. Não, na verdade, assim, foi mais um comentário, né? Ela falou sobre a questão
da solidariedade, das possíveis concepções do outro, né? No caso aí, você vai... Solidariedade é uma coisa que... É uma das coisas que fundamentam a nossa relação, né? Nossa relação de convivência. Então, no caso, a Imogiri, né? Imogiri, ela fala que teria que ser uma solidariedade, seria uma solidariedade espontânea, né, voluntária, coisa que não estava acontecendo. Então a gente tem que... A gente respeita, né, entende que o indivíduo, cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada um tem as suas diferenças, ok, né? Vou respeitar aquilo dali, o respeito, que é uma das outras coisas que é uma das bases da convivência, né? E eu vou praticar as coisas, vou pôr em prática, né? Não sei se eu acabo sendo muito prolixa também e eu acabo me perdendo na minha linha de raciocínio. Tá bom. Né? Então, como é que a gente vai ver colocar para funcionar a engrenagem? No caso, ali no ambiente que eles estão, ela vai tentando pôr em prática essa solidariedade e o pessoal tá nem aí para ela. Não tá dando vez. Ela separa as porções, fala, come só as suas porções estão separadas, come tudo ali, e as pessoas estão nem aí. E ela vai deixando, mas ela vai fazendo a sua parte. Ela vai sendo solidária às outras pessoas, né? Por mais que as outras não deem ouvido a ela continua fazendo até que o protagonista chega e já muda o viés, não é uma coisa mais espontânea, é uma coisa obrigatória. Ou solidariedade ou merda, né? Como ele fala. Uhum. Pô, tem 2 comentários que eu vou fazer aqui. Que o primeiro é o da Júlia, que ela falou assim, ó. Para mim, o que mais me chocou no filme é até onde o homem chega para conseguir a sua sobrevivência. Eu acho que isso é uma das máximas do filme, né? Mas tem uma outra, que eu gostaria até de ouvir um comentário seu, Raíssa, porque antes no Tiratema que a gente teve, você falou uma coisa que eu achei legal, que é o comentário da Mariana Sampaio, que ela chegou e falou assim, ó, eu li sobre também que fala sobre o egoísmo. No caso, o filme fala sobre egoísmo. Porque no banquete tem a comida preferida de cada um que se encontra no poço. Se cada um comesse a sua comida, todos estariam satisfeitos. Essa interpretação também faz sentido. Então, ali tem a comida de cada um, daria, assim, sobraria, a gente que até numa conversa anterior, eu vi, assim, para mim sobraria comida. Se cada um respeitasse, comesse, isso ainda sobraria. Né? Tanto que eu dei um exemplo até do bolo. Tem um bolo de 4, tem mais de um bolo ali. Tem um bolo de 4 andares. Quem foi a pessoa que escolheu aquele bolo de 4 andares? Uma pessoa só ia conseguir comer um bolo de 4 andares? Então, você poderia fazer a sua refeição de boa e ainda ter uma sobremesa. Mas não. A pessoa fica tão... Às vezes é a questão da falta da nossa... Junta tudo ao mesmo tempo, né? A gente não consegue nem raciocinar. Às vezes as pessoas não conseguem nem raciocinar. A princípio. Depois, quando ela toma ciência, aí ela vai escolher se ela continua raciocinando ou não. Se ela prefere ignorar, né, e continuar agindo daquela forma. Ignora as outras pessoas, no caso. Aí parte pro egoísmo. Né? Então, ali... Vamos comer. Tudo bem. Comi, sobrou, passa para o outro. Pois é. E é a questão assim, você viu como que as pessoas lidam com o poder, né? Porque se você tem aquilo tudo ali, você quer tudo. Né? Você quer comer como se não houvesse amanhã, né? Você não tem necessidade nenhuma. Pois é. Por isso que eu falei, a princípio, né, quando você tá você leva aquele choque, você tem até uma justificativa. Pô, levei o choque, não tô ali, não sei como é que funciona, então vou afobado. Mas depois que quando você muda de nível, como você não tá sempre no mesmo nível, depois que você muda, você vê que é uma outra realidade, uma outra concepção, aí você vai escolher se você continua agindo daquela forma ou você vai pensar nos coleguinhas. Né? E ali as pessoas dificilmente não pensavam nos coleguinhas, chegando ao seu extremo, quando estão lá num nível muito abaixo e não tem, a comida não chega e apela para o canibalismo.
E isso tem muito a ver também com uma outra pergunta aqui que é legal, da Júlia também, que eu achei bem interessante. E essa eu acho que a gente vai conseguir responder legal e vai fazer um link legal, que é assim, ó. Outro ponto interessante é que os personagens nunca sabem qual é o fim do poço. É muito mais fundo do que eles pensavam. Vocês acham que podemos associar isso com a realidade do Brasil, no sentido de quem está em cima nunca tem noção do quão esse poço que é a sociedade é fundo para a maioria dos brasileiros? Foi essa daí, essa aí Vou foi usar a braba. mesma, vou usar a mesma resposta do comentário anterior. Ela pode estar lá em cima, na nossa sociedade, mas ela vai escolher se ela fica cega ou não. Porque a informação está aí para todo mundo. A informação está aí. Uma coisa é a pessoa que não tem condição de ter acesso a essas informações. Outra é a pessoa que tem muita condição, está ali disposta, está ali aberta para vocês e você prefere não ver. Pois é, mas aí eu vou até fazer uma. Ai, minha internet travou. Opa, acho que voltei. Opa, voltei. Não sei se foi eu. Alguém caiu. Aí caiu de novo. Opa, acho que deu uma oscilada Foi. aqui. Programa ao vivo é assim mesmo. Que até uma. Eu acho que eu tô sendo censurado aqui, que eu tô querendo falar mal da universidade, tá toda hora caindo. Desculpa, universidade. Nunca. Não Não me era minha cancele. intenção. Pois é, que assim, às vezes não é só você ter informação, é estar mesmo, é conhecer, porque senão a gente fica naquele estigma de que, tipo assim, pô, eu e você pesquisamos educação, mas a gente conhece toda a educação que fala de realidade de pobreza? Não, e talvez nem vá conhecer. A gente pesquisa, a gente exagera até às vezes no exemplo, pensando naqueles que menos têm, mas a gente nunca vai saber tudo. Mas é diferente quando você não sabe e tem interesse em conhecer, tem interesse em buscar saber. E eu Você acho que é querer. essa postura, isso, essa é a postura que o educador e que as pessoas precisam ter, tipo, é o interesse de conhecer, não é só o ter a informação, porque, poxa, essas pessoas que estão com maior capital, vamos colocar assim dessa forma, ou com maior conhecimento, não sabem que existe pobreza no Brasil? Até sabe, mas aquilo ali não afeta ele em nada. Então, assim. Prefere não enxergar. Prefere, eu tô ali, eu tô sendo, mas prefere não enxergar, não. A minha palavra é prefere ignorar. Pois é. Então, assim, existe, né? Poxa, você viu pô, o Felipe, né, ele, do grupo, né, ele vai saber falar muito bem disso, que o Felipe, ele também tem trabalhos com moradores de rua. Gente, todo mundo sabe que existe morador de rua, não sabe? Mas um morador de rua tá lá, às vezes a gente nem olha para ele. A gente finge que ele não tá lá. Tipo, gente, morador de rua, não quer dizer, não é nem morador de rua que fala, né? Pessoa em condição de Condição de rua, né? rua. Desculpa. Que até assim, às vezes a pessoa ali é alcoólatra, né? E tá lá, e aí tem gente que pula ela, tipo assim, bêbada no chão e finge que nem conhece. Quer dizer, não é que não conhece, finge que nem tá ali, nem que não é ser humano, né? Meio complicado isso. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, né? Só puxando um exemplo, mas não para poder fazer propaganda minha, coisa. Boa música e tal. Eu, quando trabalhava no escritório, eu trabalhava no centro do Rio, em frente à Estação Carioca. E quando eu ia indo para as barcas, eu passava em frente a uma loja da Havaianas, né? E eu, pouco tempo de trabalho, coisa e tal. Aí tinha um garoto sentado em frente à loja. Passa, assim, eu sempre reparei, assim, tá em torno. Posso ajudar? Tem hora que eu não posso ajudar. Mas quando eu posso, eu vou lá, se eu puder, o que eu puder fazer, eu vou tentar fazer. Isso sou eu fazendo. Uhum. É a minha situação, por causa da minha escolha. E ele chegou e pediu, tem como, assim, eu passando,
né? Eu vi, como ele viu que eu olhei, ele viu, tem como comprar uma sandália para mim? Aí eu, pô, ainda parei. Compro ou não compro? Aí eu, centro do Rio, as coisas são caríssimas, né? Aí eu, pô, beleza, eu vou lá, vou ver como é que eu posso fazer. Fui, comprei a sandália, dei para ele, aí saí, entreguei a sandália e saí. Quando eu saí, só olhei para trás e falei assim, gostou? Ele falou que gostou, coisa e tal. E depois eu conversando com uma pessoa, a pessoa me criticou, praticamente me criticou. Eu falei, não, aconteceu isso comigo hoje, coisa e tal, comprei sandália. Ah, mas você sabe que ele vai trocar, né? Por droga. Eu, não sei. Não sei se ele vai trocar por droga. Não sei, eu também não quero saber se ele vai fazer isso. Ele me pediu uma coisa, ele pediu uma ajuda. Eu fui lá e ajudei. Agora, o que ele vai fazer daquilo dali, não tem como ajudar todo mundo. Eu não quero saber. Eu só tô ajudando. Se ele trocou, é uma coisa dele. Foi a escolha que ele fez. Se ele não trocou, ótimo, melhor ainda. É Não a me sua importa. ação, né? É a minha ação. E assim são as pessoas. Então, tem pessoa que não faz nada e ainda critica a pessoa que faz. Não se envolve e ainda fica criticando. Como se fosse a coisa mais errada do mundo. E não Pois é. Assim, dois comentários também que foram muito legais. Um é o da Bruna Chaves, que colocou assim, ó, o Poço nos leva a um dos maiores conflitos que temos atualmente, o modo como enxergamos o outro e como interpretamos nossas diferenças. E vai de encontro também com o comentário da Tabata Gomes, que colocou assim, a questão do Poço pode se estender para uma questão mundial, pois percebemos que no Poço existia uma diversidade de grupos e etnias, onde um dos problemas era a rivalidade por conta de preconceito. Então, assim, como o preconceito, como o meu olhar sobre o outro vai influenciar até no meu zelo, no meu cuidado e na minha humanidade, né? Na minha humanidade, a gente não, você vai meio que animalizar o outro por conta disso, por conta não. da diferença, né? É tanto que um exemplo até da tábua que tá falando, o Barrate, quando ele tá tentando subir, né, a duplinha, né, que defeca nele, pergunta em que Deus você acredita. Oi, isso importa? É bravo. Isso realmente Uhum, importa? Naquela uhum. situação ali? Tô pedindo me ajuda, não tô Pois apenas. é, pois é. Já, já Já é complicado. é uma É atenção, é uma atenção. Por que eles perguntam isso? Se você for olhar, qual a fisionomia dele? Por que tá negro, perguntando? sim. É, pô, isso aí já dá outro seria debate. E eu vou tentar ler os outros comentários. Né, ó, o outro comentário legal, né, que eu acho que a gente meio que já respondeu, que é assim, olha o que o Jorge Pimentel colocou. O filme aponta para a falta de empatia, uma realidade atual. Vocês concordam? Super, né? E tem tudo a ver com o que a gente já Óbvio, comentou aqui, né? É uma falta de empatia, assim, a todo momento. Né? E às vezes também, é muito óbvio. e até para constar, né? A gente fala aqui e a gente estuda e não é perfeito. A gente vive nessa sociedade que não tem empatia. Então, por vezes, a gente está falando de coisas aqui, né, que a gente busca fazer melhor, mas nem sempre consegue, porque a gente já está tão acostumado a viver nesse processo, porque assim, não existe bem e mal, existem seres humanos que vivem numa sociedade e são influenciados por ela, né? E Exatamente. outra pergunta legal aqui, outro comentário legal, que é do Antônio José Chaves. O que eu acho interessante e que permite múltiplas leituras é que, se o poço crescer em número de andares, camadas sociais, e a quantidade de comida também crescer, a distribuição sempre começará por cima. Eu acho que. Calma aí, deixa eu ver se. Assim, não muda, né? Se poderia mudar qualquer condição, poderia mudar a quantidade, né? Mas a estrutura vai se manter a mesma. E a estrutura se mantendo a mesma, vai se reproduzir a lógica. Né? Aquelas pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa. Não é uma questão de talvez até aumentar a quantidade de comida, mas sim de mudar o comportamento das pessoas. Porque se aumentar a quantidade de comida, vai continuar sendo a mesma coisa, porque as pessoas vão comer enquanto podem e mijar enquanto podem.
e cagar na cara dos outros enquanto podem. Tudo vai Ela, se reproduzir, vai se manter, né? Isso é uma reflexão legal também. elas não estão buscando a melhora, né? Ela tá Isso. ali. Tô cumprindo a minha pena e alguns estão cumprindo pena, né? E tô ali. Vou fazendo no. E eu Foi. acho que esse comentário do Antônio, ele também faz a gente pensar assim, às vezes a gente coloca muito a culpa no governo. É Uhum. lógico que eles têm toda a responsabilidade do mundo Também tem. é, né, de atuar aí também. Mas quando a gente coloca assim, se tivesse mais isso, a coisa seria melhor. Mas às vezes vai ter mais, mas se eu continuo pensando do mesmo jeito, não vai mudar nada. Vai reproduzir aquela mesma lógica. Então não é só uma coisa que vai vir do sistema, tem que vir da gente também e a nossa consciência cobrar o sistema. Aí também já vai dar outros debates acalorados. Daí. Ó, eu queria ler o comentário do Felipe José, que é assim: sobre a ação da mulher de ensinar. Me mostra muita importância da adequação da linguagem na prática. Opa, vou repetir. Sobre a ação da mulher de ensinar. Me mostra muita importância da adequação da linguagem na prática da linguagem. Eles não a entendem, mas entendem a linguagem do protagonista. Aparenta ser uma falta de diálogo, mas não. Porque, se eu não me engano, essa cena ela tenta falar toda, gente, vamos fazer assim, assim, assado. Aí Todo depois, dia. meio que o protagonista ele fica bolado e fala assim, tipo, se ele fosse carioca, ele falaria mais ou menos assim, qual é, rapaziada, tão de vacilação aí? Pô, vamos colaborar aí, pô. Aí ele falaria vários outros palavrões, que o pessoal daqui do Rio tem esse hábito infame, mas assim, ele iria botar uma pressão dessa, e foi mais ou menos isso que ele fez. Foi o que E ele às fez. vezes a gente precisa moldar a nossa linguagem, né, para o contexto em que a gente está atuando. Às vezes, a gente tenta fazer isso aqui no fora da sala de aula, né? A gente, pô, tá aqui na internet. E aí é por isso que eu tô falando um monte de, fazendo brincadeira, eu dou exemplo de coisas aleatórias também, para a gente moldar na nossa linguagem. Porque, pô, se eu ficasse aqui falando só sobre conflito com o pessoal do grupo, algo que a gente faz, Elas não vão inclusive, entender. Algumas pessoas não vão entender. pois é, e aí eu tô estudando para quê? Se, assim, até, né, uma coisa que eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes. A famosa didática. Pois é, assim, meu pai, minha mãe e vários amigos meus que não são educadores necessariamente, que não são da UERJ, assistem essas lives aqui e eu quero que eles entendam o que eu estou falando. Porque eu acho que eu ficaria louco se eu visse que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando e eu estou falando para quem, então? Se as pessoas que estão fora desse meu mundinho de universidade não entenderem, eu acho que não faz sentido isso que a gente está fazendo. Então, por isso que é E, legal realmente o lance da linguagem. e eu acho também que aí, no caso, o diretor do filme, ele quis mostrar também como. Por isso que ela, no caso, ela fica. Recapitulando. Ela fica falando daquele jeito, porque ela quer que seja uma coisa espontânea, a pessoa escolhe aquilo dali. Então não adianta porque quando o protagonista ele chega e fala, olha, solidariedade ou merda, vamos fazer aquilo dali, tem que fazer isso, escutar ela, né? Já não tá mais sendo espontâneo, você tá fazendo porque você tá obrigado. Não é uma coisa Uhum. que você quer. Por mais que aquilo dali possa fazer com que a pessoa mude a sua concepção, seu entendimento e começa a praticar, né? Mas realmente ela vai estar. Aí eu fico aí questiono. Ela realmente vai estar praticando porque ela entendeu ou só porque está sendo obrigada? Pois é, né? Qual é o nosso objetivo com a educação? São reflexões, né? São pensamentos. São coisas aí que a gente vai, né, matutando. E eu ouvi uma palestra do Silvio de Almeida que ele falou algo genial, que eu vou falar para todos os alunos que me perguntarem uma parada que eu não sei e em qualquer coisa que eu for apresentar. A moça fez uma pergunta para ele e tal, sobre uma pergunta difícil, e aí ele chegou e falou assim, ó, muito boa pergunta. E como toda boa pergunta, não tem resposta. Caraca! Essa aí foi braba. E aí eu vou
vou terminar essa reflexão com essa, tipo, como toda boa pergunta, não tem Não tem resposta. resposta. E aí, o comentário que a Bruna Chaves colocou foi assim, ó, não sei até que ponto o discurso da escolha livre e pessoal é válido, pois sabemos que grande parte de nossas escolhas são condicionadas e limitadas socialmente. Nem sempre o problema é a falta de conhecimento. Então, pois é, assim, até quando essa escolha livre ela é condicionada, o que precisa ser mudado? Essa pergunta também não é simples de responder. São questionamentos que não são simples e, como todo questionamento difícil, bom, ele não tem resposta. Mas a gente está aqui, vou fazer o meu momento Pedro Bial, Thiago Leifert, para correr atrás das perguntas e não necessariamente das respostas. A gente quer sair daqui deixando um ponto de interrogação na sua cabeça. E esse ponto de interrogação começa com um simples questionamento. Você já compartilhou esse vídeo? Você já deu o seu like? Você já seguiu essa página no Facebook? Você já seguiu a gente no Instagram? Já Esse é o fez a sua primeiro passo. parte? Você já fez a sua parte divulgando essa live para o coleguinha? Esse Ajudou é o o seu colega? primeiro passo. É o primeiro passo que você precisa É o fazer. primeiro passo de tudo. É o Você começa. primeiro. Esse São é os o, pequenos, é o passinho de bebê que a gente vai começando a fazer as é o, diferenças. é o beabá, e eu sou aquele cara que sim, eu vou mendigar o seu like, eu vou mendigar o seu compartilhamento para que o nosso alcance seja maior. E, galera, eu vou ler o último comentário aqui. Muito obrigado a todo mundo que comentou, a todo mundo que curtiu, a todo mundo que compartilhou. Isso é muito legal. E eu vou ler o comentário da Aline, que ela comentou o seguinte, ó. Isso que você falou de cobrar os que estão em cima é visto no filme, né? Os atores tiveram muita dificuldade para se comunicar com os que estavam acima, o que fez com que a realidade não mudasse. Hoje é difícil ser ouvido por esses que estão com o poder. E é difícil realmente, né? E eu acho que assim, é um diálogo que vai vir agora, quando a gente fala de eleição, também daqueles que nos representam, é um diálogo que vai vir na sala de aula e também nos outros espaços, né? E a internet é um espaço muito democrático para isso. E é lógico, a gente não vai conseguir mudar o mundo, infelizmente. Eu sou muito fã de filmes de super-herói, eu amo super-herói, mas infelizmente a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue fazer a nossa parte. E é pensando nessa ação que a gente faz aqui, não é isso? Acho que a Raíssa vai concordar comigo, né? Não, mas eu assim, Ela chega, não, não, não concordo não. não, assim, no caso eu só discordo em parte só da Aham. questão do ser difícil escutar, os que estão em cima ser difícil de escutar. Não é difícil de Uhum. escutar. Eles estão escutando, eles só estão nos ignorando. Perfeito, perfeito. Então Acho que é é, aquela. acho que é É difícil o. de mudar, né? É mais difícil de mudar, porque eles realmente estão escutando. Eles Igual estão o Arthur fala também dessa questão do lugar de fala, né? Enfim, um abraço para o Arthur também, que ele sempre ouve. E agradecer ao Arthur mais uma vez pela oportunidade de estar aqui representando o grupo. Agradecer muito, muito, muito ao comentar a participação de todo mundo que falou aqui. Muita gente conhecida, muitos amigos. Eu agradeço demais vocês por estarem curtindo, compartilhando, comentando. Isso para a gente é muito importante. E eu só tenho a agradecer a vocês, ao Arthur, ao Erge e à Raíssa, que foi a convidada do Oficina e Debate de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua dedicação. Falou super bem, domina muito tudo que falou, pesquisa muito bem, é uma grande profissional, é uma grande educadora. E é isso, Raíssa, você merece todo o sucesso do mundo. É uma honra para mim participar desse Cine Debate com você. Você é uma potência do grupo. E espero que você venha mais vezes, que não seja a última. E Eu que que a gente agradeço a faça muita oportunidade. coisa aí. Agradeço a oportunidade da UERJ, Arthur. As pessoas que estão Aquele, assistindo, um grande aham, beijo. A você aquele também. Tá? jabá, né? E Fiquem ligados, é, porque tem e é lançamento aí. isso.
Isso, ó. Vai vir lançamento, vai vir Geneps, então por isso que é legal você curtir a página, para você saber o que a gente está fazendo. É, é isso. Agora, a live está acabando, mas eu não me importo, ainda vou insistir. Compartilha, curte, dá aquele amei, ó. Você que deu o curtiu, você só curtiu. Ó, Não, só eu acho que falta tá até pra ao mim. contrário, né? Você que só curtiu, dá o amei pra gente. Dá o amei. Que o amei ele tem uma simbologia diferente, né? Curtiu você assim, ah, gostei. Agora amei você se sente abraçado. É um amei, Acolhido. amei, amei essa live. Então é isso, galera. Tenha uma ótima semana. Nos vemos mês que vem. Na semana que vem tem a live ilustríssima com o Lucas, que é um cara também inteligente pra dedéu, que falou do filme Parasita Inteligentíssimo. aqui comigo. E aí vai ter uma live super bacana aqui do Fora da Sala de Aula. E é isso, galera. Um beijo, um abraço e até a próxima. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.